Olá, gente. Vou marcar aqui o título da live. Hello, bem-vindas. Pronto, título marcado. Vamos hoje fazer uma live com a Suzana. Aqui. Su entrou. Boa. Chamar a pessoa assim, rápido, eu vou lá e chamo. E tem uma coisa assim na live, né, que as pessoas ficam aguardando, aguardando. Ai, eu não gosto de aguardar muito, não. Vamos começar. Falando aqui que o pessoal da live fica esperando, vamos esperar as pessoas entrar, vamos esperar mais um pouco. E eu tô É, assim, vamos começar logo, né? vai dando uma ansiedade, eu nunca participei. Primeira live? Primeira live. Olha que honra, estão soltando fogos aqui. Não sei se dá para escutar, mas tá rolando os fogos aqui em casa. Até me arrumei. Ai, que linda! Mas sempre, né? Tá sempre assim, né? Não importa onde a gente vê a Suzana, tá sempre assim. Cuidando do E, feminino, né? A gente precisa. e aí, como é que você tá para sua primeira live? Tô nervosa. Acabei de mandar aqui uma mensagem no grupo de umas amigas. Não sei se Aham. já entraram aí. Falando, tô nervosa. Cara, quando eu fiz a primeira live, foi muito esquisito, porque eu ainda fiz a primeira live na vida, sozinha, sem conversar. Então, uma live quando você tá batendo papo com alguém é legal, porque é uma pessoa real ali batendo papo ao vivo. E aí, na primeira live que eu fiz, que eu não sabia que eu poderia estar conversando com as pessoas de forma real aqui, porque as pessoas estão comentando, né? Eu não sabia desse universo. Então, eu fiquei assim, olhando pra câmera, tipo, falando assim, o que que é pra eu falar mesmo? Só que o negócio é ao vivo, né? Não dá pra apertar pause, vamos começar de novo. Pois Agora é. já tá. É uma descoberta desse universo online, né? Mas agora já tá fluindo aqui. Gente, a galera tá entrando e a gente vai fazer uma live sobre manifesto feminino, bruxas, selvagens e revolucionárias. E vai ser muito importante pra gente que vocês possam estar interagindo e comentando, enfim. Su, fala um pouco de você, tipo, o que que você faz? Porque eu ia te apresentar, mas falei, mas vamos deixar, vamos te escutar mais. Então, para quem não me conhece, já vi aí que tem pessoas conhecidas entrando. Eu sou Suzana Barbosa, Su, né? A maioria me conhece. Eu sou geógrafa de formação, mas transito sobre através de vários lugares. Hoje eu trabalho com gestão pública e fui fisgada pela Camaline na formação de psicoterapia vibracional, que hoje é a formação Body Ocean. Então, foi um trabalho com bioenergética, tantra, pompoarismo, que me abriu assim um caminho completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Fui na ONG Reiki Sem Fronteiras do Brasil para fazer um curso de Reiki. E aí eles falaram, não está a fim de fazer uma formação, um mergulho nos seus conteúdos. Não é só para quem quer ser terapeuta, então realmente foi um mergulho muito importante, né, da gente trabalhar com as terapias corporais. Até então eu só fazia análise super tradicional, lacaniana. E aí foi onde eu conheci a bioenergética, o tantra, todas essas ferramentas super importantes e tão potentes que poucas pessoas ainda conhecem. É um mundo que se abre para gente. E foi nesse período que eu tomei coragem para me assumir enquanto escritora. E eu lancei o Andarilha no período que eu estava, acho que a gente já estava fechando a formação. Não. Foi o meu primeiro livro. Então, além de ser geógrafa, sou escritora e sou apaixonada por temas relacionados a, ao feminino, ao sagrado feminino, ao tantra, né? Esse caminho para a gente se encontrar enquanto seres integrais nesse mundo caótico que a gente vive. Então, assim, Sim. eu acho que, na verdade, Camaline me chamou
para a gente bater um papo sobre cotidiano mesmo, porque o que eu tenho para acrescentar aqui é muito de vivência e trajetória e de conversa com as amigas, né? E Camaline Uhum. dando esse suporte aí, psi pra gente, maravilhosa, condutora de grupos de mulheres, assim, que eu super recomendo. A gente vai ver para onde a gente vai para essa live, né? Que eu acho que isso é bacana da live. Tem uma coisa, tipo, leve, assim, da live de vamos fluindo. E ela vai indo É, para algum lugar que a gente nunca sabe, né? Então, ontem, na live de ontem, a gente chegou num tema bem interessante no final, assim, que eu acho que a live de hoje vai complementar, assim, já entro em detalhes. E você, por muito tempo, foi assistente do curso de pompoarismo, né? Produzindo o curso de pompoarismo também, então tá bem dentro dos temas das mulheres. O sim, sim, sim. que você... Ah, tô vendo. Lúcia. Oi, Lúcia. O que que você achou quando eu te mandei a proposta, assim, da live, do tema? O que que chegou aí pra você? Então, a Camaline, ela me mandou uma mensagem. A Camaline, já vou dar spoiler, hein, Camaline? A Camaline, ela está lançando um curso online do pompoarismo, né, nesse nosso novo mundo, pandemia, com os cursos online. É um curso totalmente corporal, prático, de exercícios. Eu estou super curiosa para saber como é que esse curso ficou. Então, quem ainda não fez pompoarismo já fez. Por favor, conheçam o trabalho da Camaline agora online. E ela falou, Su, estou produzindo esse trabalho online, eu gostaria muito de fazer uma live. O tema é sobre bruxas, é um manifesto feminino, e com o tema bruxas, Selvagens bruxas Revolucionárias. selvagens e revolucionárias. E aí a gente estava em reunião da produção, aí me veio um nome na cabeça e era você. Aí, mas quando eu recebi a mensagem da Cameline, né, ela me mandou áudio do nada, eu falei, lá vem alguma coisa, porque, tipo, gente, esse povo da ONG tá sempre inventando alguma coisa nova. Aí eu falei, independente do que for, eu já vou recusar, porque eu não tô podendo pegar nada. Aí quando ela falou desse tema aí que tinha lembrado de mim, lá veio aquele lado sabotadora, né? Tipo, mas por que que ela lembrou de mim, sabe, com esse Uhum. tema? E aí depois eu fiquei feliz, né? Eu falei, não, eu até te respondi, fiquei muito feliz de você ter lembrado de mim a partir desse tema. E é engraçado, e outro dia eu li um post de uma menina que eu sigo de cosmética natural que fez um post super polêmico e ela falou que quando fez o post relacionado a corpo, ela não estava totalmente de posse daquele conteúdo. Mas quando ela viu que outras mulheres tinham a mesma questão e se apropriaram do conteúdo dela, que ela realmente se sentiu inteira naquele conteúdo. E eu acho que, como escritora, esse também é um lugar para mim. Muitas vezes a gente não sabe como é que a gente toca o outro e como o outro enxerga a gente. E quando a Uhum. gente é lido pelos outros, né? Quando a gente é lida pelos outros e eles dão esse retorno pra gente, você fala, nossa, eu sou essa pessoa, que legal, que bom. Então, Sim. foi interessante, assim, né? Quando você trouxe esse tema e me convidou. Foram esses sentimentos, assim, né? Esses lugares de não se reconhecer e se apropriar disso a partir Uhum. do olhar do outro, que é ruim, de um ponto de vista, mas ao mesmo tempo é surpreendente, né? E eu acho interessante a gente entender também como é que o outro olha pra gente. Sim. E acho que isso é interessante, acho que isso que você está trazendo tem muito a ver com, de alguma forma, o tema, né? Porque em algum lugar que a gente acabou se masculinizando muito, ontem a gente falou também muito sobre masculino na live, a gente ficou muito racional, né? Todos nós, mulheres. Então, talvez esses medos de não saber o que eu vou falar, será que eu tenho que ter uma pauta, será que eu tenho que ter tópicos, né? Será que eu tenho que ter uma estrutura? Isso é energia muito masculina, né? E aí esse tema, sei lá, se a gente for falar de bruxas e o manifesto feminino, tem algo que está dentro da gente, né? É, de fato, é resgatar de dentro para fora, como você falou, né? Trazer suas experiências de conversas com outras mulheres. Que é exatamente deixar aflorar a energia feminina que não tem regras, né? Que de fato é caótica, é uma energia criativa, né?
Então, isso que você está trazendo para mim faz muito sentido, porque eu acho que muitas mulheres, inclusive eu, a gente vive num conflito de saber e o não saber, né? O que que é esse saber do feminino e o que que é um saber racional e teórico, né? E outro dia também eu li uma matéria falando sobre a síndrome da impostora, né? E que a mulher, ela só se candidata para uma vaga de trabalho quando ela preenche 100% dos requisitos. E os homens, essa autoestima masculina, eles se candidatam à vaga de trabalho quando eles preenchem em torno de 60% dos requisitos, Ó, né? E aí, e que lugar é esse que a gente se coloca, né? Nós somos mulheres, né? Que alcançamos lugares importantes, ou de trabalho, ou pessoal, né? Estamos correndo atrás, temos uma capacidade de elaboração, mas ao mesmo tempo a gente está se questionando, né? A todo momento sobre a nossa capacidade de fato. sim, sim. Eu vejo também que está rolando um movimento também, acho que nas redes sociais, já está rolando há um tempo, né? Da mulher empreendedora, no sentido de ter que estar à frente de um projeto e fazer, né? E muitas por natureza são, mas outras não são por natureza. A natureza dela é outra coisa, tá em outro lugar, né? E elas começam a se cobrar muito. Então tá chegando muitas mulheres com um nível elevadíssimo de cobrança, né? Sim, sim. E E como foi também isso para você também, seja na elaboração do livro, tô inventando tudo agora, né? Essa coisa da gente não ter tópico, né? A gente não pensou em nada nessa live, né? Agora vem assim, criar um livro, escrever um livro, né? Eu acho que faz muito parte da energia criativa feminina, mas até que ponto você viu que essa energia mais masculina, no sentido de rigidez, te tentou, assim? Tem que fazer, tem que acabar, tem que concluir. o processo do livro, na verdade, foi o processo contrário, né? Porque eu tenho uma energia masculina muito forte. E que o Aham. meu trabalho, tanto na psicoterapia, né, no pompoarismo, no tantra, na bioenergética, é o equilíbrio desse masculino Uhum. meu, com o meu feminino. E o processo do livro, eu acho que foi o contrário, foi um encontro com a minha energia feminina que me deixou fluir a minha criatividade e falar, olha, tá pronto, você só precisa organizar. O que me Sim. trouxe, o que o masculino me apoiou nesse processo do livro foi a praticidade de encontrar uma editora, sabe? E também ter muito focado o que eu queria. Eu queria uma editora de uma galera preta, que Aham. conversasse com o povo preto e que tivesse isso é, como intenção. E foi isso que aconteceu. Então eu lancei para uma editora nova, que se colocou no mercado há pouco tempo, de 3 irmãos professores negros de periferia, e foram eles que lançaram meu livro. Então, para mim, isso era muito importante. Então, a energia masculina, ela, na verdade, ela me deu uma praticidade, né, quando toda essa criatividade do feminino ela já estava posta ali no livro. Uhum. Mas, enquanto isso foi um processo diferente de tudo que eu já vivi. Agora, eu, Suzana, preciso ainda trabalhar muito isso, mas o meu masculino, ele tá assim, tipo, na minha cara, né? Tipo, aquela coisa de no Aham. corpo, sei lá, no gesto. Por isso que, tipo, conscientemente, eu busco cada vez mais estar, tipo, mais feminina, sabe? Não talvez quem não esteja atenta a essa linguagem, né, de que a gente está falando do feminino e do masculino pelo olhar Sim. do Tantra, né, pode falar, tipo, nossa, mas vocês estão o quê? Se rendendo aos padrões da sociedade. Não é Aham. isso, sabe? É difícil ser uma feminista do Tantra. A gente é julgada. Não é tão simples assim, porque a energia feminina fala sobre disponibilidade, né? Sobre uma energia mais yin, que não é um estereótipo que tá pra fora. E tem muita mulher que chega pra mim e fala assim: não sei se eu quero trabalhar meu feminino porque eu não quero ser aquela mulherzinha mimimi. Então, assim, tem o Exatamente. estereótipo da mulherzinha que não pode ser, né? E que estereótipo é esse, né? E que negação é essa? Que esse estereótipo também te ameaça, né? Exatamente.
E acho que se a gente for pensar também através dos arquétipos, se a gente olhar, né, para as orixás femininas, né, que Uhum, são orixás super vaidosas, no sentido sim. mais profundo de que a vaidade pode trazer para a gente, e corporificam uma mulher forte, vaidosa, que estão na guerra, né, Oxum, Yansan, né, Obá, então são mulheres de guerra, mas que são completamente femininas, né, que a Uhum, sedução é uma arma, que a beleza é uma arma, sabe? Então, como é que a gente coloca esse feminino também no lugar da mulherzinha, né? Da bela recatada do lar, né? uhum, Então, como é que, uhum. através desses arquétipos, né, da mitologia Yorubá, a gente pode, para mim, faz muito sentido entender essa polaridade do feminino e do masculino através desses arquétipos. Sim. Acho que é bem interessante chamar isso pelos arquétipos e vários tipos de mitologia, né? Seja mitologia também grega, mitologia hindu também, sobre os deuses hindus, que falam exatamente, que tem uma similaridade de alguma forma, né? Mulheres que são deusas que são com muitos ornamentos, né? Muitos elementos, inclusive da beleza, e estão de fato na guerra, né? Estão na luta. E aí, Rita tá assim, já tava confusa. Pensei, gente, será que eu sou um homem? Chamosão, Rita. Lembra daquela nossa reunião? Eu e Rita, cara, a gente tem uma energia muito parecida. não, e assim, não é à toa que a gente vai procurar aquilo que a gente precisa trabalhar na gente, né? As pessoas acham que eu fui trabalhar com pompoarismo porque minha energia feminina sempre foi super equilibrada. Pelo contrário, eu caí nisso para trabalhar com ela, né? Então, às vezes, a gente está trabalhando com algo porque a gente precisou se trabalhar, né? Então, esse lugar Sim. do fazer, eu conheço assim, claramente, perfeitamente. Sou íntima do fazer, do fazer, do fazer, né? E não foi à toa que eu caí nesse universo feminino, porque eu precisei resgatar isso em mim, né? E esse lugar também que eu estava falando das deusas hindus, que tem esse lugar, né? Delas irem para a guerra, irem para a luta, mas com muito ornamento. E eu, no encontro que eu fiz, que foi o ritual do alto prazer, que a gente trabalhou 3 deusas hindus, cheio de belezas aí. Uma das maiores dificuldades das mulheres era a exuberância. Então, eu trabalhei com 3 arquétipos. Uma que falava exatamente dessa energia mais agressiva da luta, uma que falava de uma energia mais amorosa, maternal, e a outra era da exuberância e da sensualidade. Era assim, 90% das mulheres tinham dificuldade de entrar em contato com isso, pelo lugar da exuberância, né? É, porque parece que a gente está querendo chamar a atenção, né? Eu acho que a gente ainda. Acho que é importante a gente falar também que a gente está lidando com um grupo de mulheres, principalmente as mulheres que estão assistindo a gente, que é um recorte muito diferente da maioria das mulheres, né? A gente está falando para uma Uhum. bolha, Sim. né? E não é só uma bolha em termos de instrução ou recursos financeiros de maneira geral, mas até mesmo mulheres que se entendem, que olham para o seu corpo, né? Que Uhum. têm uma consciência sobre o seu corpo. Isso é muito difícil. E mesmo quando a gente está nesse processo, a gente ainda lida com muitas contradições, né? De como é que a gente se entende trabalhando essa energia do feminino e do masculino, mas não consegue se apropriar de fato, Aham. né? Colocar uma roupa, um colar, um batom, isso de maneira muito simples, né? Um exemplo muito superficial. Sim. É, e às vezes não se sentir plenas totalmente nos lugares, né? Então, como é Uhum. que a gente faz, de fato, tomar posse de quem nós somos, né? De maneira integral, sem medo, né? Ou de julgamento. Às vezes coloca uma roupa muito decotada e a gente, né? Dentro desse contexto machista, a gente Aham. fica sempre achando que está inapropriado, dependendo do lugar. Então, tem Sim. muitas coisas que a gente precisa trabalhar, né? Não, esses dias eu escutei um homem falando assim.
de uma outra mulher, né? Ah, diz que é feminista, mas não para de botar foto da bunda de fora, sabe? Como se, assim, esse Exatamente. estereótipo da mulher feminista, como tem que ser, né? E por muito Tem- tempo, quando eu entrei nesse universo, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gosto, inclusive o lugar da maquiagem. Eu falei, isso é uma coisa superficial, eu não quero mais, porque eu quero ser totalmente natural e tal, e deixei isso de lado. Mas depois eu fui perceber que, assim, de origem, né, eu tenho formação em arquitetura, eu sempre gostei de desenho, gosto das artes, e de fato a maquiagem é uma arte. Eu falei, peraí, mas por que eu tô negando um lado que é natural? Não tem a ver pro outro, tem a ver com aquilo que eu gosto do meio artístico, nesse caso, né? Eu falei, talvez é a forma que eu estava usando, né? Eu estava usando produtos que iam contra aquilo que eu acredito. E hoje em dia todos os meus produtos de consumo, eles são veganos, eles são naturais. Falei, então tem a ver com isso, o que que é coerente, né? Então esse é o lugar, né? Estou trazendo também essa visão muito simplista, né? De alguma forma. Mas tem gente que fica nessa cobrança, né? De se mostrar assim ou não se mostrar. E de fato, quem que tu é, né? Qual é a sua origem, né? Não sei se ela ainda está aqui, a Mariana. A Mariana é uma colega que eu conheço. Uma colega não, desculpa, Mariana. Uma irmã. Mas é porque a gente se conheceu há pouquíssimo tempo numa disciplina da lá no IFIX que eu fiz. E a Mariana é uma mulher negra, sabe? Cursou pedagogia, está aí fazendo prova para o mestrado. Uma das pessoas que eu super discuto questões raciais, assim, a gente sempre toca essa bola. Uma mulher linda, com corpão, que está sempre colocando foto de biquíni na praia. E ela discute, sabe? Eu sou uma intelectual, eu sou uma pesquisadora, sabe? Porque eu coloco foto de biquíni no Instagram, vão diminuir a minha capacidade de se colocar no mundo como pesquisadora, como intelectual. Então, tem muitas mulheres hoje discutindo esse lugar, né? Principalmente que as redes sociais viraram essa vitrine. E aí, se você é professor universitário, você não pode colocar sua bunda de fora no Instagram, né? Se você é médica, você não pode colocar uma foto de biquíni. Então, Uhum. e isso, né? Não é um julgamento somente dos homens para com as mulheres, né? Então, até mesmo da gente para a gente, né? Essa questão do corpo é um tabu em qualquer Sim. lugar. E que vem muito, eu acho que nasce muito nesse lugar da origem, se a gente for pensar nesse lugar da origem das bruxas, de fato, né? Que são as mulheres que foram queimadas na fogueira, que houve um afastamento da essência feminina e que as mulheres se desconectaram dessa essência, que nasce a competição e a comparação entre as mulheres, né? Então, isso foi um plano, é um plano do capitalismo, né? Separar as mulheres, deixar elas em competição uma contra as outras. E é um plano muito bem bolado, né? E a gente cai feio, né? Nisso, né? Eu acho que o grande salto que a gente precisa dar é reconhecer essas diversas subjetividades, né? Sim. Eu acho não, a nossa grande luta, tanto a luta do povo negro quanto das mulheres, é que a nossa subjetividade seja reconhecida como humana e a nossa humanidade seja reconhecida a partir dos nossos múltiplos desejos. Quando, Uhum. na verdade, o que a gente tem é uma opressão do corpo e do nosso desejo, né? A gente não pode ter desejo. Porque se a Sim. gente é uma mulher que tem desejos, a gente é puta, a gente ou é masculinizada demais, É. ou a gente é competitiva demais. Então, a mulher ela está sempre caindo nesse lugar, né? Das caixas, das definições e da castração, né? Do que a gente deseja ser e de quem a gente realmente é. E parece que tem assim, quer dizer, parece não, né? Existe um cuidado maior também nesse diálogo, né? Porque a gente não pode generalizar todas as mulheres oprimidas, não é isso? Aí a mulher, você não pode fazer esse mesmo discurso, eu não posso fazer esse mesmo discurso se eu estiver na frente de uma mulher preta e falar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ou você imagina uma mulher trans preta, não é a mesma coisa, né? Então às vezes eu fico pensando assim, como uma feminista não pode ser também antirracista? Não cabe.
Não cabe, É. porque é um lugar opressor que você precisa se unir, né? Não, e tem esse lugar também, como você falou, do capitalismo, a gente vive uma apropriação dos discursos muito grande, né? Sim, Porque o feminismo é uma pauta coletiva. sim. Mesmo quando a gente traz críticas em relação ao feminismo branco, Uhum, se a gente pensa nas origens do feminismo, é uma pauta coletiva. Só que o que a gente vê dentro de um contexto liberal é um feminismo do ponto de vista individual, né? Então muitas mulheres ainda não entenderam que não há feminismo se não há uma pauta coletiva, uma pauta de grupo. Outro uhum. dia um amigo mandou uma mensagem, ele falando assim, Suzana, eu não entendi esse Twitter aqui. Você pode me ajudar? E era uma ironia falando assim, o feminismo liberal vai bater palma quando tiver uma líder mulher na Ku Klux Klan, sabe? Que essa ironia de falar, a mulher ela pode ocupar qualquer lugar de liderança e a gente vai, achar o máximo. Então, na verdade, não é ocupar qualquer lugar, né? Então, eu acho também, por mais que a gente esteja lutando pela emancipação feminina, a gente a gente não pode ser ingênua, né? Aham. E achar que toda mulher, né, por estar ocupando um lugar de poder, ela representa a nossa pauta, ela representa a nossa luta, né? Então a gente Sim. precisa questionar quais lugares a gente está ocupando, né? Uhum. Então é- justamente porque o capitalismo ele se apropria do nosso discurso. Sim. E, então, o feminismo liberal para a gente ele é muito complicado, né? Não Aham. é qualquer lugar e só uma mulher chegando tá ok, sabe? A Aham. gente precisa de fato questionar esses lugares, né? Do racismo, do individualismo. Então, a base do feminismo é esse. É o feminismo para romper com a estrutura, né? Uhum. Tipo, a nossa grande missão, né? Então, Sim. se a gente não estiver questionando a estrutura, a gente precisa questionar que feminismo é esse. Inclusive, acho que tem muita gente que nem sabe de tantas vertentes do feminismo, né? De tantos olhares diferentes. Então, quando você traz o lugar do feminismo liberal, tem gente que nunca talvez nem ouviu falar nisso, né? O feminismo marxista, né, assim, são vários, né? Várias vertentes de pensamento também, né? E acho que tem essa vertente muito do capital. Acho que eu falei um pouco ontem na live com o Jandarmo, não aprofundei tanto, mas acho que um grupo de mulheres que tem a visão do feminismo, mas que precisam esse lugar de ocupar uma posição de poder, como se ela precisasse ser sempre uma CEO, né? Uma CEO de uma empresa, que isso é um lugar de status, e ter a sua própria empresa nesse sentido, né? E olha como eu dou conta de tudo, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho filhos, eu tomo conta de tudo, eu dou conta de tudo. Só que essa mulher não tem que dar conta de tudo, né? Não é para dar conta de tudo. E acho que é um lugar, É, uma cilada isso. sim, é uma armadilha também, né? A gente entra nessa pauta pela discussão, né? Nessa pauta para a garantia dos nossos direitos, né? A mulher ela entra no mercado de trabalho, se emancipa sexualmente, só que uma série de Uhum, consequências vem junto com esse movimento, né? A mulher uhum, entra no mercado de trabalho e precisa se portar nesse mercado de trabalho como se fosse um homem. Ou para ganhar respeito, ou não, né? Para ganhar respeito e para se sentir capaz, para se sentir ter a mesma voz, né? A gente fala que a gente precisa gritar para poder ser aham, ouvida nesses espaços, principalmente corporativos. Então isso gera uma série de danos para a gente, né? Se a gente se iguala ao homem, não em termos sociais, não em termos de garantia de direito, mas de comportamento, que é como a gente entra no mercado de trabalho, né? Principalmente década de 60, 70, sim, é, a gente se distancia muito do nosso corpo, né? A aham. gente perde essa conexão com o corpo da mulher, com o corpo feminino. E, E a pílula anticoncepcional traz
essa harmonização dos hormônios que a gente perde completamente o contato com o nosso ciclo. Né? Então a gente Uhum. é essa mulher que precisa de dar conta de tudo, porque teoricamente somos homens iguais aos homens que em tese dão conta de tudo, mas só dão conta de tudo porque a gente dá conta de tudo. Né? E eu vejo uma grande consequência exatamente disso que você está trazendo, da quantidade de mulheres com endometriose, né? Assim, eu pego muito essas pessoas nos cursos de pompoarismo, que a endometriose fala, se você vai pesquisar e todos os ginecologistas, eles vão falar o que que é a endometriose, mas ninguém acha a origem da endometriose, não tem uma origem. E psicossomaticamente tem a origem exatamente desse lugar da mulher perdendo a sua originalidade, né? É onde o endométrio que precisa fluir através da menstruação, ele ao invés de sair, ele começa a invadir os outros órgãos e subir, é como se fosse um fluxo ao contrário. E você vai estudar a psique dessas mulheres e você vai ver que tem um fundo de uma grande insegurança de achar que não vai dar conta, então como se tivesse uma grande exigência de ter que dar conta, mas ela nesse caminho ela se desviou e se perdeu dessa originalidade. E um dos tratamentos, que eu não considero que é um tratamento, né, acho que é sedar o sintoma, que é a mulher tomar a pílula anticoncepcional de forma direta, para ela não menstruar. E tem mulheres que estão com uma endometriose tão grave que precisa, porque é perigoso, né? Então, assim, você Sim. reforça o padrão, né? Desse lugar de desconexão total com a sua natureza, né? E essa desconexão com a nossa natureza faz a gente entender também as doenças de outra forma, né? Então a gente Uhum, se distancia tanto do nosso corpo que a doença, na verdade, a gente olha para o sintoma, né? A gente vai olhar pro que o corpo está dizendo, mas não vai mapear, né? Tipo, quais são as questões de fundo, né? Do meu corpo estar agindo dessa forma, dele estar se comportando dessa forma. Então, quando a gente faz esse processo contrário de se conectar com o nosso corpo, a gente começa a fazer algumas perguntas de por que eu estou me sentindo assim, né? O que que aconteceu? Como é que, uhum, onde essa dor, né? Onde é que ela tá, né? E como é que eu me sinto em relação a ela? Então, acho que sim. esse processo, quando a gente volta para olhar para as nossas energias, para olhar para o feminino, para olhar para o nosso corpo, é um processo contínuo de investigação, né? E acho que é importante também a gente sempre sinalizar que quando a gente entra nesse processo é um vício, porque tudo fala, ai meu Deus, tipo, eu tô há quase uma semana com dor de cabeça. Uhum, É, e aí eu fico aqui me investigando, né? Tipo, por que que eu tô com essa dor de cabeça? O que que aconteceu uhum, comigo, sabe? Então, isso é um processo que vai virando um hábito, a gente se investigar e entender que o corpo ele vai sinalizando o que ele precisa, né? sim. Ou é repouso, ou é atenção, é um conteúdo que a gente precisa olhar com mais cuidado. Né? Então, acho que o caminho do Tantra, que foi esse caminho que se apresentou para mim na formação, é um caminho que vai me mostrando que o corpo ele não é só uma ferramenta, uma matéria que está à disposição do trabalho, e se ele tiver com alguma dor, eu vou tomar um remédio. Né? É como Uhum, a Sandra falou, ele vai dando sinais. Então, tipo, que a gente vai tentando, vai entrando num caminho de tentar interpretar esses sinais. E sim. também tomando aquele cuidado, que é o cuidado que eu também vou tomar, de não me cobrar muito, sabe? Não significa que eu sei que é um sinal que eu vou tentar alucinadamente tentar entender. Porque às vezes, cara, não vou entender. Mas eu só preciso Uhum, realmente cuidar. uhum. E aí vira, né? O corpo da mulher vira uma fábrica, né? Que é a fábrica do trabalho de fazer, a fábrica de fazer filhos, né? São duas fábricas do Sim, capital. Né? E isso você está trazendo de escutar o corpo, faz parte desse resgate da energia feminina que tem a ver com esse lugar das bruxas, só que o nome bruxa não foi criado por nenhuma mulher, né? Porque são mulheres que veio pessoas de fora e homens e num lugar
dentro da instituição, não tem nada a ver com a religião, mas dentro da instituição do catolicismo, né, na Inquisição, que foi apontar para essas mulheres sendo bruxas, perversas, com magia negra e precisaram ser queimadas na fogueira, né? Exatamente porque essas mulheres tinham esse dom, né, da sensibilidade e que eram de fato médicas, né? Só que aí você vê a história, é onde começa a ter médicos homens. Então essa mulher não pode existir, porque senão não vai existir os médicos homens. Então a gente precisa queimar elas, né? E apesar de eu falar e contar muito essa história no curso de Pomparismo, eu acho que só através da repetição, sabe? Da repetição, da repetição. E acho que a psicanálise fala muito sobre isso, né? A memória, repetir, 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 até ter a elaboração. Então, acho que eu mesmo dando curso e falando várias vezes que você vai integrando como que isso é grave, né? O lugar da instituição de poder, o lugar de aniquilar as mulheres que foram chamadas de bruxas e queimadas, junto com esse desenvolvimento do capitalismo e do mercado de trabalho, né? E da criação do casamento, que é uma instituição, né? Não é bonitinho o casamento. O casamento nasce com o conceito de propriedade, de posse. Não tem nada de afeto e amor nisso. Só que eu acho que é tão cruel, talvez, para a gente integrar isso, que não dá para integrar de uma vez. É difícil, né? Porque aí a gente vai questionando os maiores pilares das nossas vidas, né? A gente questiona o pilar da maternidade, a gente questiona o pilar da família, a gente questiona o pilar do relacionamento romântico, dito romântico. Então não é fácil a gente entrar em contato com esses conteúdos, né? São tabus que não, acho que é mais do que tabu mesmo, acho que são pilares que a gente vai questionando e que o nosso mundo ele é estruturado de uma forma, né, a partir desses pilares que você questiona e tudo desmorona. E você pergunta, cara, então o que sou? Quem sou eu então, se não for o casamento, se não for a maternidade, se não for o relacionamento? Né? Então, o que eu quero? Quais são os meus desejos se os meus desejos não passarem por esses lugares? Então, a depender de qual grupo a gente faz parte, questionar esses lugares gera muito ônus para a gente. Né? Gera muitas consequências de você querer nadar contra a corrente. Né? Então, é uma série de você, a depender de se suas amigas são a maioria casadas, né? Tipo, olha, eu já escutei isso, foi numa reunião de família. Mas fulana também deu mole, né? Com aquela amiga solteira frequentando a casa dela, acha que não vai dar em cima do homem dela. Sabe? Então, se questionar o que está posto, já é custo pra gente, sabe? E não é só um custo para quem pensa diferente, não. Até, tipo, se a gente for falar, não sei se tem alguns homens aqui na live, acredito que poucos se tiverem, mas até para quem, aquele amigo que te admira e tal, é muito difícil um homem bancar uma mulher que questiona e que vai contra a corrente. Ele tem medo de ser traído. Ele tem medo que essa mulher que vive a sua sexualidade de forma plena, né, do lado dele fala, olha, eu não banco, porque eu não sei, né, qual é a dela, ela é livre, vai me trair. Sabe? Então são muitos custos, né? São muitas consequências que a gente acaba assumindo, muitas vezes a gente não tem noção, a gente vai enfrentando essas consequências conforme a gente vai caminhando, que assumir essa mulher selvagem, revolucionária, traz para a nossa vida. E destruir esses pilares, né? Que é a base, que é esse lugar que você falou, né? Quem eu sou, né? Então, quantas mulheres, quando ficam desestruturadas disso, elas, de fato, elas tentam se estruturar no trabalho, né? Muitas mulheres estão em base no trabalho, né? Mas, assim, o que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de vestir? O que você come, né? Aí não tem uma desconexão, né? É um lugar desconectado totalmente, né? E aí, e como é que é, às vezes, ficar sem fazer nada? Como assim ficar sem fazer nada, né? Essa mulher, às vezes, aprendeu isso, né? Porque a gente sabia por natureza esse lugar original de conexão com a natureza.
E agora isso está muito desconectado. Você não tem, sei lá, mais alimentos no mercado, né? Você tem coisas de comer, que faz você se desconectar ainda mais da natureza. E em algum lugar, acho que quando você estava falando da pílula anticoncepcional, né? Desse lugar de década de 60, década de 60, e em algum lugar também a Damini falou sobre o lado sombra das mulheres, né? Como a outra mulher reflete, às vezes, o nosso lado, a sombra. E tem muito isso quando você bota luz, ilumina, de fato a sombra aparece, né? Se a sombra está lá, se você não ilumina, ela vai continuar escondida. Então, acho que a gente precisa também ver o que estava se passando na sociedade, né? Exatamente essas mulheres medicinas que estavam lá curando camponesas no meio rural e começa a vir o lugar onde nasce a Inquisição, onde o papel do homem médico, que não dá espaço, que tem o conflito, né? Então, um lugar também onde muitas mulheres feministas indo para frente, que também estava... E o lugar dessa mulher que começa a perder também essa origem do seu próprio feminino e que começa a fazer... Mas, ao mesmo tempo, nessa época, outras mulheres de hippies vão para a rua dançar e cantar. Isso é muito bruxa, né? Tentam fazer alguma coisa, né? E a gente está, acho que num momento do país que muitas mulheres estão falando sobre feminismo, muitas mulheres estão fazendo lives, muitas mulheres estão conversando com outras mulheres, mas ao mesmo tempo, no outro lado, olha o que está acontecendo com o Brasil, né? Olha o que está acontecendo com os nossos animais, olha o que está acontecendo com o Pantanal, né? A natureza sofre, a terra está sofrendo desde o ano passado. E eu vejo isso muito uma doença, um desequilíbrio, uma doença também do feminino, né? A terra fala sobre a energia feminina, né? Tipo, a mãe terra. A mãe terra tá doente, né? E como que a gente precisa nutrir mais o feminino, né? Nutrir mais esses tipos de diálogo para trazer mais luz, né? Sim, e não, o que eu vejo assim realmente são muitos grupos, né, não só de sagrado feminino, mas até mesmo no campo político, Uhum. principalmente no feminismo negro, a gente tem muitas autoras que discutem não só o amor romântico, mas a questão da afetividade. E nos últimos anos tem ficado muito interessante esse movimento das feministas negras sobre o autocuidado, né? Aham. Porque tem chamado a atenção de que a gente precisa lutar, né, assim, para quebrar a estrutura, para romper o que está posto, mas essa luta ela é muito difícil e muito opressora, né? Sim. E a gente precisa ter o pilar do autocuidado muito fortalecido para a gente conseguir enfrentar os nossos desafios, né? E esse Uhum. autocuidado ele passa não só pelo nosso corpo, mas pela nossa casa e pelo próprio meio ambiente, né? Então a gente vê essa discussão cada vez mais integrada, né? Então a gente está numa luta feminista, mas uma luta feminista que não olha só para essa questão do gênero propriamente, nessa discussão sobre o lugar das mulheres, mas sobre o lugar das mulheres em que lugar, né? Eu tô com não sei se ela ainda está aqui, mas a Carol, que trabalha na área ambiental, eu também sou da área ambiental, mas agora já estou fazendo mil outras coisas. Aham. E questionar também, né, que mundo a gente está deixando e que mundo a gente está vivendo. Então a gente também precisa olhar para a nossa casa em todas essas esferas, né? A minha casa corpo, a minha casa lar e a minha casa mundo, né? E isso Aham. se trata de como a gente lida com a natureza, né? E a gente está sendo muito atacada, né? A gente enquanto mulher e a gente enquanto planeta Terra, né? Se a gente for pensar na teoria de Gaia, né, que fala da Terra enquanto um organismo, a Terra está sendo muito atacada, né? E se a gente for compreender que a Terra é a nossa mama, né, a nossa Pachamama, esse Uhum. arquétipo da mãe, né, esse arquétipo da mulher que dá a vida, que faz parte dessa criação, está sendo atacada de uma forma muito violenta e cruel, né? A gente está vivendo num período que eu talvez choque o que a gente está vivendo, porque a gente construiu até esse momento marcos civilizatórios, né?
E aí a gente está vendo tudo isso sendo colocado no chão, né? A gente está vendo tudo sendo rompido, tudo que a gente construiu, todos os avanços teoricamente que a gente conseguiu sendo destruídos, né? A gente está vivendo um Uhum. mundo de pós-verdade e, e uma violência absurda contra a mulher, contra a terra, Sim. E é um contra os momento povos mesmo de indígenas, muito. né? Contra que são os Sim, responsáveis pelas queimadas. é. E é um lugar muito de nutrir, né? Exatamente. E eu acho que é um lugar muito de nutrição do próprio corpo. Eu acho que é mesmo um ato revolucionário, sabe? Esse tema que a gente tá trazendo, assim, batendo papo, e eu acho que eu vejo mesmo com bater papo de forma leve, mas é um tema muito punk. É um tema que as pessoas às vezes não gostam de ficar escutando. Nem sabem por quê, mas elas não querem escutar. Elas querem se desligar. Então, tipo, eu acho que se a gente fala assim, vamos falar sobre sexo. Sexo vende, né? É uma coisa que vende muito. E aí a gente tem um público que quer escutar e quer falar sobre isso. Mas a gente vai para um lugar mais desse, assim, um tema como esse, apesar de a gente estar falando com mais leveza, é muito punk porque mexe com essas estruturas. A pessoa não tem nem noção do que estrutura está sendo mexida nela, né? Do que ela pode tá tocando, né? Tá tocando nesse organismo vivo que é a Terra e que está também dentro da gente. E aí, quando a gente está falando sobre isso, esse organismo vivo da Terra afeta diretamente o nosso organismo, né? Então, não tem como você não pensar como é que você está se alimentando. Se você se alimenta com alimentos mais vivos ou com uma energia de mais morte, ou o que está se passando no seu organismo, né? Acho que se todo mundo for sensível, né, vai ver que está rolando um desequilíbrio a nível físico, energético também, né? Que a gente precisa iluminar o nosso organismo para isso ser manifestado também no coletivo, né? Então, esse lugar de autocuidado é muito revolucionário, né? E não é mimimi, né? É revolucionário, sim, né? Que afeta o coletivo. Sim, porque quando a gente começa a se olhar de forma consciente, a nossa alimentação muda, as nossas escolhas, né, de consumo mudam, as nossas relações mudam, né, os Uhum. lugares que a gente escolhe estar começam a mudar. Então, é Sim, uma mudança que vai acontecendo da gente, né? sim. E o mundo é muito grande, né? Eu acho que a gente pode pensar na revolução como missão, mas a revolução mesmo é o que a gente pode fazer com a gente e quem está à É, nossa volta. aham. É, exatamente. E como a gente realmente influencia essa bolha, né? A nossa bolha. É real, né? Essa influência também, né? Você também falou sobre os povos indígenas também, né? E estão culpando eles pela queimada, enfim, né? Eu acho que esse é um lugar, às vezes, assim, de reconhecer, né? Reconhecer esses passados que tentam, né? Acho que essa sociedade tenta aniquilar todas as provas, né? Todas as provas do nosso passado. Seja do povo indígena, que continua assassinando desde que chamaram de descobrimento do Brasil, né? Chamaram disso, que não conta a história real do Brasil. E inclusive também sobre o embranquecimento da sociedade, né? Foi um plano, né? Foi um plano desde a época lá, se a gente for falar das questões abusando de mulheres pretas e embranquecendo esses filhos. Não tem como a gente não pensar que é um plano disso. E de aniquilar a origem do Brasil, aniquilar a história real do Brasil. E aí a gente tem o quê? Mulheres e homens desconectados da sua originalidade como essência, né? A gente tem uma história de deletar a história real, um histórico de deletar a história real. Então, como eu, indivíduo, vou reconhecer a minha origem, né? Não tem como não pensar no coletivo e no individual, né? Deu uma travada aqui para mim, gente. Ah, aqui travou também, mas voltou. Voltou aí? Voltou. Tá voltando. Voltou. É, agora aqui também tá embaçado, assim. A gente tá em 10 minutos e eu não sei se é comigo ou se as pessoas também têm essa experiência. Quando a live começa a chegar ao fim, que a live tem 1 hora,
Pra mim a tela começa a ficar meio ruim, assim. Não sei se tem a ver com a internet, que já começa a dar pau. Mas você tava aí escutando enquanto eu tava aqui ou chegou a travar pra você? Não, escutei um pouquinho, sim. É, você Tá. falando da questão das origens, né? E acho É, que que não tem são. como a gente deletar, né? Achar que a gente não é o espelho do coletivo e que o coletivo não é o espelho nosso, né? É, eu acho que é importante também, já que a live está no finalzinho, pensar que tanto os povos indígenas quanto os povos africanos são povos muito conectados, né? Com a Aham, terra, conectados com isso, com a ciclicidade. Então, e tem um valor muito grande isso, né? Então, sim. aniquilar essa diversidade é a gente realmente romper esse laço com a terra, né? Com o meio ambiente, com as possibilidades de experimentar o mundo a partir de outras cosmovisões, que tem uma Aham, outra relação com o feminino e com o masculino. É óbvio que todos esses povos também passam por um processo, né, de dinâmica cultural que a sua origem é afetada, mas se a gente for pegar algumas sociedades africanas, são sociedades matriarcais, matrilineares, né, é. e a gente pode olhar de forma viciada e trazer a tradição como um lugar machista, mas o que muitas vezes acontece, e que a gente pode ver até nos lugares dos terreiros, os terreiros de candomblé e terreiros de umbanda, o que a gente tem é essa divisão pela energia do feminino e do masculino. Né? Você tem Uhum, essa divisão que fala sobre a complementariedade do homem e da mulher. Não é uma competição, né? Mas a uhum, mulher ela tem o seu corpo, ela tem a sua energia, que tem um poder ali intrínseco. Quando a gente está falando de energia, a gente está falando de poder. Né? Então a gente tem o poder do feminino e o poder do masculino, que eles, na verdade, eles se complementam. Né? aham, E se a gente continuar entendendo que, na verdade, a gente está numa competição, a gente vai cada vez mais cair para o aniquilamento da nossa sociedade, da nossa capacidade de viver em sociedade, na verdade, que a gente nunca aprendeu. Nem sei se dá para dizer que a gente já aprendeu, mas o que acho que o uhum. grande desafio, tanto do movimento feminista quanto nesse processo de revisão, né, dessa sociedade machista, é como a gente entende que o poder de um não vai atrapalhar o poder do outro, pelo contrário, sabe? A gente é um casal saudável, né? Uma relação saudável, você tanto homoafetiva quanto Sim. heteroafetiva, a gente, numa complementariedade, a gente potencializa, né? E não só em relações afetivas, mas em relações de trabalho, em relações comunitárias, né? A gente tem esses poderes que se complementam, né? O yin, yang, né? É o feminino e o masculino. Então, acho Aham. que a gente precisa dar esse salto de entender essa É. complementariedade do feminino e do masculino, até dentro da gente mesmo, principalmente dentro da gente, né? Uhum. E quando eu comento sobre isso, né, desse lugar do Tantra, do equilíbrio dessas energias no curso de pompoarismo, tem para mulheres que isso é muito novo, assim. Eu falo, cara, não tem como não trabalhar o feminino sem falar sobre o seu próprio masculino interno. Porque às vezes o seu masculino está invadindo o espaço do seu feminino, e às vezes o seu feminino tá muito frágil. Você precisa nutrir, então às vezes não é aniquilar o outro, é nutrir, né? Às vezes seu masculino está muito forte, mas não é para reprimir ele. Deixa ele aqui forte. Vamos nutrir o feminino para isso se equilibrar, né? As suas energias, né? Então, acho que isso acaba sendo novo e eu acho que isso é uma live só para falar disso, sabe? Porque eu acho que tem muito tema sobre o lugar do feminino e masculino interno e na sociedade, né? E eu vejo muito isso nos cursos, como eu trabalho com jandarma, que é meu companheiro, e cada um tem o seu próprio lugar nesse trabalho. Cada um tem a sua função, isso é muito bem equilibrado. E é muito louco como chega para os outros, sabe? E mais para as mulheres. Tem mulher que às vezes pensa assim: ah, tá, não, isso foi o gendarme que fez, com certeza.
E eu falei, cara, isso vindo de uma mulher, e é o que mais vem, sabe? Mais vem de mulheres não reconhecendo o feminino, sabe? Acho que Sim, merece uma live, mas outro dia eu conversei com uma amiga sobre isso, que foi muito bandeira, assim, durante a formação, né, que a gente tem a supervisão, e a gente entrega um relatório, né, para os alunos. E nesse cada um tem uma função, eu ficava na função de escrever o relatório. E uma aluna falou assim para mim: ah, tá, porque aquele relatório que o gendarme escreveu é a cara dele. Eu falei, putz, mas sou eu que escrevo o relatório. Então, o que está na cabeça dessa mulher que se diz também feminista, que está olhando o lugar não reconhece a posição de cada um, né? É como se muitas mulheres reconhecem a posição que está na frente, às vezes é do homem, né? Então, será que essa mulher reconhece a posição que ela tem dentro da sua própria vida, né? Então, acho que tem muito sobre isso, projeção, né? Não reconheço o meu lugar, tenho dificuldade de reconhecer o meu lugar, então não consigo reconhecer o lugar do outro porque não acessa, né? Acho que a gente precisa sim. ter uma live só para falar sobre posição e lugar, né? É, é. Uma Estamos discussão muito aqui, geográfica. muito, estamos aqui em 4 minutos. Para uma geógrafa vai ser boa. É, pois é. Estamos aqui em 4 minutos e pouco. E aí, você quer trazer mais temas? Não sei se vai dar tempo, né? Eu só quero, enfim, te agradecer o convite. E eu lembrei também que numa das aulas de psicanálise, a Kátia, ela fala que a bruxa é a mulher que incorpora a sua sombra, né? Hum. E a partir do momento que ela incorpora a sua sombra, quando outra pessoa encara essa mulher, ela não tem medo, né? Porque ela já incorporou o que de É, mais gozo vulnerável pode existir, que é a sua própria sombra, né? Então acho que as bruxas, acho não, né? Por essa visão, a bruxa é temida justamente por isso, né? Porque ela vai ter medo de quê? é, Né? é. E a mulher, quando toma posse da sua sexualidade, dos seus desejos, ela não tem medo de enfrentar o mundo, as relações, né? E é isso que a gente está, é nesse lugar que a gente está se colocando. Pelo menos eu estou me trabalhando para estar nesse lugar, de não ter medo, né? Aham, sim, sim. E quando a gente acaba a live de ontem, que eu finalizei com o Jandarma, a gente acabou exatamente com o lugar do medo, né? Seja da posição do feminino e do masculino, que a gente estava falando sobre machismo, parece que isso é um resultado, na verdade, do medo. E o medo na sombra, o medo não trabalhado, ele se torna opressor, né? Então, esse lugar que você está trazendo agora traz também um pouco da resposta que a gente ficou na última live, assim, complementa isso, né? Integrar a sombra e integrar. Acho que para mim isso está sendo um norte nos meus trabalhos, que é integrar a vulnerabilidade, assim. Tenho trabalhado muito isso com as pessoas, porque é uma grande ameaça se a pessoa só pensar em ser vulnerável, como se fosse alguma coisa de fraqueza, né? Mas a sutileza, a sensibilidade vem da vulnerabilidade. Exatamente. Até para você se colocar no lugar do outro. Aham, sim. E aí, quando você começou aqui a live, que nunca fez uma live, sua primeira live, falou até que estava nervosa, como é que tá agora o seu grau de satisfação agora, nesse momento? Eu quero mais uma hora para a gente conversar. Aham, é. Cara, esse lugar do medo, né, assim, é muito isso de ir em frente, né? Às vezes é em frente do jeito que dá. E aí, quando vai, é exatamente o lugar de se sentir forte, né? Então, Sim, eu reconheço muito que a força vem da vulnerabilidade, sabe? De você sim. conquistar, integrar a vulnerabilidade em frente e a força real vai brotar. Vou tirar um print até aqui. Não sei nem Então, se eu vou vamos tirar um conseguir. print que a gente está agora em 1 minuto para fechar. Vamos para a despedida. Manda aí depois para mim. Ah, Gente, obrigada. Su, despedida agora, 30 segundinhos. um beijo, saudade. Beijo, amei conversar com você. Gente, obrigada pela presença e pelos comentários.
Beijo. Eu vou Beijo. encerrar agora aqui e aí vamos, aí vai ficar foto de fundo. Então a gente vai encerrar sorrindo. Ou do jeito que você Tá. quiser, para aparecer aqui na capa da live. Beijo.